Bem-vindo ao nosso canal Experiências Inspiradoras. Eu sou a professora Cláudia Burrâmara e esse é um projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará. O nosso objetivo é inspirar vocês a partir das experiências dos nossos ex-alunos. E hoje eu tenho aqui a Adriane Leitão, formada em Economia em 2003, aqui pela UFC, e depois em 2013 em Direito pela Unifor. A Adriane tem uma carreira na área do direito lindíssima e especialmente ligada ao direito do consumidor. A gente vai conversar com ela e vocês vão saber mais novidades. E aí, Adriane, obrigada por abrir essa agenda tão complicada para a gente. Eu que agradeço, professora Cláudia, é uma honra ter sido convidada a participar do seu programa. E a minha vida profissional começou aqui na Universidade Federal do Ceará, onde eu me formei em Economia e eu sempre procurei muito aliar a teoria à prática. Eu nunca gostei muito só da teoria, era preciso aliar também, ver como o mercado estava. Então, nesse período que eu entrei na faculdade, procurando exatamente esse engajamento entre a teoria e a prática, eu pedi para que os meus pais me emancipassem para que eu pudesse colocar a minha primeira loja. Eu ainda não tinha 18 anos. 17 anos, exatamente. Com 17 anos, eu ainda não podia abrir uma empresa. E eu sempre tive muito apoio dos meus pais. Então, eu consegui que os meus pais me emancipassem para eu poder colocar a minha primeira loja e atuar no mercado junto à teoria que era na Universidade Federal do Ceará. Que tipo de loja você abriu? Roupas. Ficava ali na Senador Virgílio Távora. Então, foi um momento maravilhoso, porque nesse período eu também entrei na Associação dos Jovens Empresários, a AGE, passei muito tempo lá e a vivência no mercado é muito importante. Foi um período maravilhoso. E aí, dentro da economia, você chegou a fazer algum trabalho com empresa júnior ou fazer algum intercâmbio? Sim, sim. Nós participamos de uma viagem sociocultural, que foi inclusive com o professor Daniel Lins, da FEAC, Faculdade de Economia, onde nós tivemos a oportunidade de passear, de conhecer diversas universidades no exterior. E uma das que me marcou mais foi a Universidade de Sorbonne, na França, que eu achei espetacular. Falando também do projeto Empresa Júnior, nesse período em que eu participava da AGE e ainda dentro da Faculdade de Economia, nós organizamos um grupo onde exatamente nós montávamos uma empresa com os estudantes, né, que estavam lá, e aí nós dávamos todo aquele acompanhamento e tivemos a oportunidade de passar as nossas experiências para eles. Interessante. E aí, 10 anos depois, surge o desejo de fazer direito. E aí você vai fazer direito na Unifor. Como foi essa migração, né, da economia para o direito? Professora Cláudia, na minha família nós temos várias pessoas ligadas à área do direito, muitas. Então, sempre nós procuramos conversar sobre a área do direito e mesmo formada em economia, muitas pessoas chegavam até mim contando os seus problemas e pedindo opiniões sobre como resolvê-los. Eu não tinha... Ligada ao mundo jurídico, né? De problemas de consumo, problemas de família. Então, eu comecei a me interessar muito por essa área, comecei a estudar e fiquei apaixonada pelo direito. Foi quando eu decidi fazer a segunda faculdade de Direito e aí me aprofundei mesmo nessa área. Fiz a especialização em Direito de Família, Registros Públicos e Sucessões no Ministério Público do Estado do Ceará, Escola Superior do Ministério Público. Fiz o mestrado e o doutorado também na área do direito. Mestrado em Ciências Jurídicas e o doutorado lá é como se fosse administração com foco em legislação. Jovem desse jeito, você já tem doutorado, A pessoa Adriane. precisa sempre estar procurando estudar e se aprofundar na sua área. Agora você hoje trabalha no escritório, então, de advocacia. Me fala um pouco, porque eu sei que você se especializou em direito do consumidor, que é uma área que nós que atuamos na área de marketing temos muito interesse. Então, me fala um pouco hoje da tua vida profissional. Lá no escritório, professora Cláudia, nós temos todas as áreas. A que eu atuo especificamente são as áreas do direito civil. E uma
uma delas, em que é muito procurada, é a do direito do consumidor, porque todos nós somos consumidores. Da hora que acordamos à hora de dormir, nós sempre somos consumidores e temos sempre uma relação de pessoa para empresa, mas muitas vezes as pessoas não conhecem os seus direitos. Né? Então, a grande procura também é pelo direito do consumidor. E aí tem outras áreas também, direito de família, direito de sucessões, elaboração de contratos, que é um ponto muito importante. Às vezes as pessoas assinam documentos, assinam contratos com as mais diversas instituições, mas muitas vezes não leem. E ali muitas vezes você está se comprometendo. Não é? Então, é importante que as pessoas leiam todas as cláusulas contratuais e um dos pontos é esse, nós elaboramos contratos, fazemos revisões de contratos antes que os consumidores assinem, para que eles possam ter uma segurança ao elaborar uma relação. Adriane, hoje em dia fala-se muito em gestão do relacionamento com o cliente. Mas eu estou diante, né, de uma advogada que defende o consumidor. Na sua experiência, você percebe que as empresas têm estado mais atentas a esse direito do consumidor, a resolver logo os problemas para que não chegue até as vias jurídicas, judiciais, ou você acha que não, ainda há um longo caminho para elas aprenderem? Professora Cláudia, as empresas estão bem mais atentas, porque hoje com o avanço da informática, não é, a maneira como a informação chega até o consumidor, todos estão mais conscientes dos seus direitos, embora ainda falte um longo caminho a ser percorrido. Mas eu acho que exatamente por causa dessa informação que está chegando mais fácil, as empresas estão procurando solucionar até administrativamente, sem chegar às vias judiciais. É interessante que você vê hoje até algumas plataformas, alguns sites, como, por exemplo, o Reclame Aqui. Né? Eu mesma já fui usuária de muitas questões no Reclame Aqui e rapidamente as questões se resolvem. Talvez o medo de comprometer sua imagem de marca, muito mais do que os gastos financeiros que essas questões podem proporcionar, porque eu percebo muitas vezes que as empresas perdem muito mais em imagem, em branding, né, do que propriamente em recurso financeiro. Por exemplo, eu tive recentemente um problema com uma companhia aérea, que ainda estou tendo, porque quebrou minha mala e ainda não repôs a mala e estamos em conversação. Quanto custa uma mala? R$350? Muito pouco. Mas quanto custa a imagem? Né? A minha chateação, colocar isso numa rede social. E olha que é porque eu sou uma consumidora até tranquila, sabe? Porque tem gente que faz muito mais confusão, muito escândalo. E aí, falando disso, como é o perfil desse consumidor que chega até você? Então, professora, hoje em dia, com essa informação, né, que eu até já falei, os consumidores, eles são hipossuficientes. Então, é como se as empresas estivessem acima dos consumidores. E agora, com toda essa informação chegando, pode-se perceber que as empresas agora estão em pé de igualdade com os consumidores. Então, quanto é que custa o nome de uma empresa? Com essa difusão de internet, meios de propagação, né, de nome, de marca, muitas vezes é melhor fazer um acordo com o cliente do que ter o seu nome exposto negativamente no mercado. Com certeza essas empresas perdem muito mais. É o empoderamento do consumidor, né? Exatamente. Agora, Adriane, falando do novo livro que você está lançando, né? Já saindo um pouco dessa área de direito do consumidor, me fala um pouco desse livro onde o direito do idoso, né, do ancião sobre os filhos, como é isso? O livro, o tema é a obrigatoriedade de amparo dos filhos em relação aos pais idosos.
Porque o que é que acontece? Temos muita procura no escritório de filhos querendo colocar os pais na justiça pensando em pegar pensão alimentícia, pedindo pensão alimentícia. Alimentos aqui em sentido amplo, não só o alimento comida, alimentação, mas o alimento vestuário, o alimento saúde, o alimento educação, o alimento. Então, nós falamos em alimento sentido amplo. Comum demais ações de filhos pedindo alimentos aos pais, mas não se tem um conhecimento de que os pais também têm direito a pedir alimentos aos filhos, na carência, na enfermidade, na doença e na velhice. Então, é um direito que os idosos têm. Os pais prestam assistência aos filhos na sua adolescência, na sua juventude, mas os filhos também têm a obrigação de prestar assistência aos pais na sua velhice, no momento em que eles mais estão precisando de cuidados. E engraçado que eu acho que as pessoas não sabem disso, né? Os idosos não sabem disso, nem os filhos sabem disso. Se não respeitavam mais. Eu sei que o livro a contracapa foi feita pelo Dr. Paulo Bonavides, né? Me deu a enorme honra de fazer a contracapa do meu livro, né? Então, assim, agradeço demais a ele, professor Paulo Bonavides, que confiou no meu trabalho. Eu pretendo lançar o livro ainda no primeiro semestre desse ano e já recebi vários convites de palestras, porque o trabalho é um trabalho importante, que precisa ser difundido e precisa levar ao grande público, precisa ser levado à comunidade. Então, já recebi diversos convites de palestras, de divulgação do livro, para que ele chegue ao grande público, até como maneira informativa. Isso é uma mudança comportamental, né? Uma mudança cultural. Assim, para que a gente cuide melhor dos nossos idosos, que um dia seremos nós, né? Parece até que os filhos se esquecem que um dia estarão velhos também, né? É tão engraçado. E hoje em dia, e aí juntando os dois temas, o idoso hoje em dia é um mercado muito interessante, porque o idoso hoje com 80 anos, até mais, 90 anos, ele faz ginástica, ele viaja, né? Se ele tiver uma condição física, mental e emocional, ele é plenamente conhecedor das suas capacidades de atuação como consumidor, mas não conhece os seus direitos como pais, né? Exatamente. Eu sempre costumo dizer, professora Cláudia, que só existem duas idades, vivo e morto. Enquanto a pessoa estiver vivo, não está fazendo nada contra o outro, está apenas vivendo bem, viva, beba a vida, vá passear, vá se divertir, vá viajar, curta a sua família. Eu acho feio quando as pessoas chegam, até mesmo de maneira depreciativa, aquele senhorzinho, aquela senhorinha, só isso aí já é um preconceito, é uma discriminação. Por que senhorzinho, por que senhorinha? Né? Então, todos nós somos iguais, só existem duas idades, vivo e morto, e todos precisam do mesmo respeito. Quanto nós podemos aprender com os idosos? Você conversa muitas vezes 10 minutos com uma pessoa dessa, você sai com outra visão, cheio de sabedoria, com outra visão, e vê o quanto a gente ainda precisa aprender. Né? Então, assim, eu sou encantada pelo direito dos idosos. Que lindo, Adriane. Meu amor, muito obrigada pela sua presença. Honra. Muitíssimo obrigada, eu que agradeço. Uma honra muito grande. Muito obrigada, e eu me coloco à disposição do programa. Ok, e quando você lançar seu livro, por favor, comunico na mesma hora. Tá Muitíssimo bom? Obrigada, professora. Obrigada. Gente, é isso. Se vocês gostaram, como eu, adorei, você vê a diversidade de temas que a gente traz aqui. E, aliás, eu esqueci de pedir a vocês para perceberem que nós voltamos para a nossa biblioteca, só mudamos um pouco, né, o local, mas nós estamos na segunda temporada do Experiências e estamos agora de volta novamente na biblioteca. Então, curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e aguardem que vem muita entrevista boa por aí. Obrigada e até a próxima.
O nosso objetivo é Cacrete. E aí hoje você então atua na área civil, né? Como você falou, é o direito civil. Peraí. Pode ir. E aí depois, mas então, não, calma. Então a gente falou. E aí como é que a gente faz esse link? Pode falar, normal. Pode falar, né?